Olá! Após 5 meses, universidades federais encerram a greve a partir desta terça. Docentes de 40 instituições diferentes estavam parados desde o dia 28 de maio. Professores e funcionários, técnicos administrativos das instituições federais em greve começam a voltar às aulas e aos trabalhos em todo o país. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, a greve durou 139 dias e afetou cerca de 50 instituições federais de ensino, entre universidades e institutos. Entre outras reivindicações, eles exigiam a valorização salarial e melhores condições de trabalho. Bom, segundo o sindicato, num comunicado divulgado neste domingo, apesar da decisão de encerrar a greve, os docentes e técnicos não aceitaram a proposta do governo e vão substituir os comandos locais de greve por comandos de mobilização, para seguir reivindicando um aumento salarial mais alto. Confira agora os destaques desta terça-feira, 13 de outubro. Seminário debate com a Polícia Civil e Militar a criação de uma nova organização institucional de segurança pública. Projeto de lei quer que produtos em promoção tenham um histórico de preços dos últimos 12 meses divulgados ao consumidor. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Seminário no auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa debate com a Polícia Civil e Militar a criação de uma nova organização institucional de segurança pública. O encontro discute a adoção do ciclo completo de polícia, ou seja, a criação de uma nova polícia do Estado e do Distrito Federal e territórios, organizada em uma única força, subordinada diretamente ao seu governador. A PEC, proposta de emenda constitucional, é de autoria do deputado federal Celso Russomano e tem como finalidade a existência de uma só organização policial. A criação de uma polícia estadual em que todo mundo trabalha em conjunto, sem dúvida nenhuma, daria mais condição e mais segurança à população. O índice de apuração de crimes, principalmente homicídio, quando muito chega a 5%, ou seja, 95% dos crimes não são apurados. Isso tem que acabar no Brasil. Não existe lugar nenhum do mundo em que você tenha duas polícias. Em todos os países a polícia é uma só. Ou ela é polícia municipal, ou ela é polícia estadual, ou ela é polícia federal. Para o deputado federal Major Olímpio, a intenção do ciclo completo de polícia é estabelecer um novo modelo para a segurança pública do país. Hoje nós temos meias polícias. A polícia militar que faz patrulhamento ostensivo, ela pega uma ocorrência e leva para uma outra polícia num distrito policial para fazer um registro. E isso provoca um retardamento na apuração, prejuízo para a sociedade, prejuízo para a segurança pública. O deputado Raul Jugman, do PPS, é o relator da PEC 430 de 2009, que cria a Polícia Única dos Estados. Para ele é importante unir a investigação da Polícia Civil com a parte ostensiva e preventiva da Polícia Militar. Nós temos uma polícia, que é a Polícia Militar, que ela faz a parte ostensiva e preventiva. E temos a Polícia Civil, que cuida da parte de investigação. No caso, nós teríamos as duas polícias fazendo o ciclo completo. As duas fariam a parte ostensiva, preventiva e investigativa. O deputado Davi Zaia falou da importância deste seminário para a discussão sobre uma segurança pública mais eficiente. É o desejo de toda a sociedade, né? Ter uma ação mais eficiente, reduzir a criminalidade, né? Reduzir principalmente as mortes que acontecem no dia a dia pela violência que está presente na sociedade e que nós podemos ter uma sociedade mais pacífica e, acima de tudo, respeitando os direitos das pessoas. Bom, nesta semana comemora-se o Dia Mundial da Alimentação. Problemas como desperdício de comida no Brasil ainda é muito sério. Vamos conversar agora com a repórter Viviane Cesarino, que está ao vivo e nos traz mais informações sobre esse assunto. Oi, Sérgio. Quem é que nunca foi numa feira livre e saiu espantado, né, com a quantidade de comida que fica ali no chão depois da feira e acaba indo toda para o lixo? Acontece que a gente acaba fazendo o mesmo na nossa casa, né? Às vezes sem saber o que fazer com talos, com cascas e até com sementes que podem ser aproveitadas. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Brasil joga fora por ano 12 bilhões de reais
com o desperdício. Isso enquanto 50 milhões de pessoas passam fome no país. É um grande paradoxo, né? É por isso que a ONG Banco de Alimentos aqui de São Paulo preparou uma grande discussão para o dia de hoje. Discussão que acontece, um grande debate que acontece aqui no Museu da Imagem e do Som, no MIS aqui de São Paulo. E eu vou conversar agora com a Caroline Piccoli, que é nutricionista da ONG Banco de Alimentos. A gente desperdiça porque é uma questão cultural ainda no Brasil, Carol? Olá, bom dia. Bom, exatamente. Nós estamos hoje na segunda edição do Dia Mundial da Alimentação, onde serão abordados temas exatamente sobre o desperdício alimentar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o desperdício, sobre os métodos que a população pode utilizar para evitar, né, essa situação e também o quanto esse tema tem sido relevante, né? Agora, a gente às vezes não sabe o que fazer, né? Por exemplo, com uma casca de abacaxi, que pode ser, de repente, feito um suco, né? É falta de informação, de repente é falta de política pública, o que acontece? Exatamente. Assim, o brasileiro ele já tem essa cultura, né? A gente já cresce com essa cultura exatamente de desperdiçar os alimentos, né? De aproveitar só as partes convencionais desse alimento, né? Que seriam as polpas. Então, a gente tenta mostrar para essa população um pouco que pode sim ser aproveitada essas partes não convencionais, né? Esse é o nosso objetivo, disseminar essa informação para a população. Quem é que vai participar hoje aqui desse debate? Bom, nós teremos vários palestrantes, né? Falando sobre os temas de compostagem, de como a mídia influencia na alimentação dessa população e sobre o desperdício também. Nós teremos também a nossa presidente da ONG, falando um pouquinho sobre a fundação da ONG, né? Qual a sua importância e vários palestrantes super importantes. Uma das discussões é por que o que você come afeta todos nós. O título já chama bastante atenção, né? Exatamente. Então, essa discussão é exatamente para mostrar para a população o quanto esse desperdício pode influenciar naquelas pessoas que realmente não têm o que comer, né? Aquelas pessoas que estão numa situação de miséria. Então, poxa, como que a gente pode ajudar essa população, né? A gente quer mostrar para todos os nossos convidados exatamente isso, que a gente pode sim ajudá-los. Obrigada pela sua entrevista. Agora é o seguinte, Sérgio, as inscrições estão encerradas, lotação máxima para essa discussão, mas existe uma lista de espera, e quem quiser tentar pode vir aqui para o MIS. O endereço é Avenida Europa 158. Sérgio. Viviane, obrigado pelas suas informações. Bom, agora vamos à previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em São Paulo. Tempo com sol entre nuvens e a temperatura com possibilidade de chuvas no fim da tarde. A máxima prevista é de 28 graus. Campinas, a quarta-feira, vai ser de tempo bom com sol. Também entre nuvens. A máxima fica nos 28 graus. São José dos Campos, tempo bom, máxima de 29 graus. Sorocaba, tempo bom com sol entre nuvens. A máxima fica nos 28 graus. Ribeirão Preto, a quarta-feira, vai ser de sol entre nuvens. Os termômetros chegam até 29 graus. Encher o tanque do carro após aquele clique, não é, da bomba de combustível pode ser proibido. Você vai saber disso depois do intervalo. Bom, continua acontecendo agora pela manhã a reunião da Frente Parlamentar em defesa dos institutos públicos de pesquisas e das fundações públicas do Estado de São Paulo. Essa reunião está acontecendo no plenário Tiradentes. O repórter Jorge Machado está nesse momento ao vivo e nos traz mais informações sobre essa reunião. Olá, Jorge. Olá, Sérgio. Reunião que continua aqui no plenário Tiradentes, como acontece todos os dias, aliás, a cada 15 dias, ao meu lado, o deputado Carlos Neder, do PT, que é coordenador da Frente Parlamentar. O que foi discutido aqui, deputado, há muito interesse da parte de algumas organizações, institutos e fundações quanto à extinção. Muito se falou da situação da Fundap, que já tem, inclusive, um projeto de extinção nessa casa. Está fora da tela do governo do Estado a extinção imediata? Olha, eu gostaria muito que fosse essa a conclusão. Nós recebemos hoje um relatório trazendo o perfil da administração pública no estado de São Paulo.
é um material de fôlego. Não há nenhuma instituição hoje no estado de São Paulo capaz de fazer um levantamento tão completo, tão consistente como esse feito pela Fundap. E nós queremos saber hoje do governo do estado por que exatamente se pretende fazer a extinção, como já houve autorização para o CEPAM. Nosso entendimento é de que isso não é adequado. Tanto é assim que eu propus, e foi aceito hoje, que nós ofereçamos a cada um dos deputados estaduais os livros todos produzidos pela Fundap, tal a sua importância no planejamento das políticas públicas e o peso que tiveram na execução de projetos inovadores no estado de São Paulo. Entretanto, o fantasma da extinção permanece. E temos, ao lado disso, uma preocupação muito grande também com o risco de alienação, de venda, de entrega do patrimônio público desses institutos de pesquisa e das fundações públicas para o mercado imobiliário ou para outros interesses. Exatamente em função disso, nós tomamos uma decisão hoje de fazermos no próximo dia 27 de outubro uma reunião com a participação da direção estadual do Movimento Sem Terra, do MST, para discutir qual é o processo de reforma agrária que se tem no estado de São Paulo, qual é a possibilidade de nós incentivarmos a agricultura familiar e por que esse patrimônio público que o estado pretende alienar, vender, não poderia ser utilizado para efeito da reforma agrária, da produção de alimentos orgânicos e em benefício da população paulista. Esse é um debate que nós precisamos fazer. Se é necessário ou não extinguir um órgão de planejamento no estado de São Paulo e se o patrimônio desses institutos e fundações deveria servir ao mercado imobiliário ou aos interesses da população paulista. O senhor também recebeu o relatório de gestão da FDE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação 2011 e 2014. Há, na parte do governo, interesse em desmonte de instituições como essa? A impressão que nós temos é que a FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, é a terceira na fila. Primeiro foi o CEPAM, depois vem a Fundap, depois vem a FDE. Está em curso uma reforma na Secretaria de Estado da Educação e, sem entrar no mérito do que o secretário e sua equipe pretendem, o fato é que não houve um debate democrático, seja com o parlamento, seja com as associações de docentes, com os trabalhadores de escola, pais de alunos e alunos. Isso tem gerado uma enorme celeuma. Então, nós estamos pautando também a discussão nesta frente parlamentar sobre o futuro da FDE e qual é exatamente o grau de independência que a Secretaria tem ou se ela ficará subordinada crescentemente à Secretaria de Planejamento e Gestão, como nós já observamos em outras áreas que vão perdendo autonomia, inclusive do ponto de vista da sua execução orçamentária, em favor de uma determinada secretaria que se fortalece na definição das políticas no estado de São Paulo, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão. Muito obrigado, deputado Carlos Neder, que gentilmente atendeu a reportagem. A reunião da Frente Parlamentar continua aqui no plenário Tiradentes. Sérgio. Informações aí do repórter Jorge Machado sobre essa reunião, sobre a extinção dos institutos de pesquisa e as fundações do estado de São Paulo. Encher o tanque do carro até a boca, mesmo depois de ouvir o clique da bomba de combustível, é uma mania comum, a gente sabe, entre os motoristas no Brasil. Projeto de lei do deputado Marcos Martins, do PT, quer proibir este hábito que é prejudicial ao funcionamento do motor. Jailton é frentista há 12 anos e sempre escuta o mesmo pedido. Pode encher até a tampa. Vitor é um desses clientes. O tanque cheio é bom porque evapora menos, sacode menos. Aí o tanque sempre está cheio. O que Vitor não sabia é que abastecer o carro com mais combustível do que o indicado pelo fabricante pode danificar o veículo. O carro tem um encanamento que vai ligar numa peça que chama canister, que é um filtro de carvão ativado. Quando você passa do limite, quando manda encher até a boca, você passa do limite desse caninho que liga no canister. E aí o que acontece? Você põe gasolina no canister ou etanol. Isso dificulta a filtragem do ar. O que os frentistas são orientados a não ficarem ao lado do tanque na hora do abastecimento. Então eles colocam o bico automático e se afastam. Como? Vai limpar um vidro, vai lavar calibrar um pneu, examinar o óleo e o bico destrava, que é a hora que enche o bico destrava. Neste momento tem que se parar o abastecimento. Quer dizer, não se pode insistir com isso até o tanque ficar totalmente cheio. Isso cria problema para o automóvel e cria problema para a saúde do frentista também. Além do problema com o carro, a saúde dos frentistas também é prejudicada. A gasolina automotiva é uma mistura de substâncias químicas que emitem vapores. Para evitar a inalação, o frentista coloca o bico da bomba no carro e se afasta.
O bico vai travar sozinho quando o valor pedido for atingido ou quando o tanque alcançar a capacidade máxima de segurança. Aí ele volta e retira o equipamento. Quando o cliente pede para encher o tanque até a boca, esse procedimento é feito de forma manual e o frentista inala os gases. A exposição prolongada pode causar doenças graves como câncer. O cheiro é muito forte. Inclusive, às vezes eu estou sentindo até dificuldade para dormir de noite, a hora que eu acordo, assim, com falta de ar. Dados dos Ministérios do Trabalho, Saúde e Previdência Social mostram que os trabalhadores que inalam esses gases tóxicos podem ter comprometimento em suas funções neurológicas e linfáticas. O projeto de lei 247 de 2015 é de autoria do deputado Marcos Martins, do PT, e quer proibir que o abastecimento continue depois que o sistema de segurança tenha sido acionado. O benzeno é um metal pesado e ele é mais pesado do que o ar. E ele fica a uma altura de 1,5 metro mais ou menos contaminados ali, no ar. E aquilo pode atingir a todo mundo, todas as pessoas que ficam ali no entorno. Então, trata-se de uma precaução com relação à saúde pública, ao meio ambiente e o cuidado, por exemplo, ao câncer, dentre outras coisas, que provoca esse produto químico. Vamos a mais previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo bom com sol entre nuvens, a máxima fica nos 29 graus. São José do Rio Preto, a quarta-feira vai ser de tempo bom e ensolarado, a máxima chega aos 30 graus. Mogi das Cruzes, tempo com sol entre nuvens, a máxima fica nos 30 graus também. E em Piracicaba, a quarta-feira vai ser de tempo bom, os termômetros marcam até 31 graus. O projeto de lei quer que produtos em promoção tenham um histórico de preços dos últimos 12 meses divulgados ao consumidor. Você vai saber disso depois do intervalo. A Semana da Saúde, voltada aos funcionários da Assembleia Legislativa e aos deputados, vai ser realizada de 20 a 23 de outubro. A edição deste ano, a 17ª, traz, além de uma avaliação geral com consultas e exames, orientações sobre qualidade do sono. Estima-se que de 30% a 40% da população apresente algum tipo de distúrbio do sono, associado à piora da qualidade de vida e aumento das doenças do coração. As pessoas vão chegar na recepção, elas vão responder um questionário. Se ela dorme bem, se ela acorda várias vezes durante a noite, enfim. Aí ela vai responder esse questionário vai ser avaliado posteriormente junto com todas as coisas do circuito, vai ser avaliado pelo médico e aí o médico vai dar para essa pessoa todas as orientações necessárias caso ela tenha algum problema. O distúrbio do sono ele leva a uma série de problemas. No caso de apneia, de insônia, até a depressão. Então tudo isso vai ser avaliado. Em sua 17ª edição, a Semana da Saúde, promovida pela Assembleia Legislativa, busca conscientizar o público para a importância de comportamentos saudáveis e incentivar práticas preventivas. O médico, depois de avaliar tudo que a pessoa passou pelo circuito, ele tem condições de ou encaminhar, se for funcionário da Assembleia, para os nossos programas de saúde, que é o programa do risco cardiovascular, no caso do fumante, o combate ao tabagismo, ou se a pessoa for público externo, a gente encaminha para atenção básica. Então, esse pessoal terceirizado é o momento e a chance que eles têm de estar avaliando a sua saúde. A Semana da Saúde apoiará o Outubro Rosa. A carreta móvel do programa Mulheres de Peito ficará estacionada na Assembleia Legislativa para oferecer exames de mamografia e encaminhar casos suspeitos para centros de referência. A carreta ela vai fazer uma avaliação da mama, nos casos de mama, em pacientes de 50 anos para cima, que é o grupo mais acometido pelo câncer de mama. Então, nesses casos, a pessoa tem que vir apenas com a carteirinha do SUS. Não é só para o nosso público aqui da LESP, é para o público externo que queira participar também. É muito importante a realização desse exame, porque na própria carreta eles vão fazer o exame de mamografia. Nos casos que der algum problema, vai ser feita a ultrassonografia. Se houver necessidade, a biópsia e o encaminhamento para um hospital especializado, que é o Pérola Baita.
É uma parceria importante, né? Uma iniciativa da Assembleia Legislativa com os órgãos de saúde do Estado, né? E outras entidades parceiras aqui da Assembleia Legislativa, que trata de orientação, de formação de todo o quadro de funcionários, deputados, terceirizados aqui da Assembleia Legislativa a respeito das precauções, de tudo aquilo, dos cuidados que a gente precisa ter para ter uma boa saúde. Com o objetivo de garantir a transparência nas liquidações oferecidas pelas lojas, o projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia propõe que produtos em promoção tenham um histórico de preços dos últimos 12 meses, o que vai permitir ao consumidor comparar e decidir se vale a pena comprar. Em tempos de crise, é só isso que se vê nas vitrines. As promoções e liquidações são atrativas, um chamariz para os consumidores. Uma perdição, né? A gente nem pode gastar, mas a gente não consegue resistir. Promoção tá boa, tá maravilhosa, as promoções, tá? Mas será que promoção é sinônimo de bom negócio? Já tive em alguns lugares de entrar e ver o preço e realmente não era muita diferença do que estava sendo praticado anteriormente. Os institutos de defesa do consumidor recebem constantes reclamações sobre essas falsas promessas. Nos 2, 3 últimos anos, as denúncias, as reclamações dos consumidores giraram em torno disso. Quando eles foram ver, na verdade, era um preço que já estava sendo praticado. Então, há muita reclamação nesse sentido. Pesquisar, comparar preços e ficar bem atento à qualidade do produto. Tudo isso deve ser levado em conta, mesmo quando o preço está mais baixo. A gente começou lá de baixo, vamos olhar tudo para depois voltar e decidir, né? Em promoção, a pessoa tem que estar atenta às qualidades anunciadas, se são peças em estoque, se não tem possibilidade de troca de cores, tamanhos. E se tiver variedades, como pode se trocar e verificar realmente, fazendo antes de mais nada, não saindo comprando, porque se encontrou com a palavra promoção, mas fazendo as pesquisas. O projeto de lei 986 de 2015, do deputado Estevão Galvão, do Democratas, propõe que todos os produtos em promoção sejam obrigados a exibir seu histórico de preços dos últimos 12 meses. O objetivo é garantir a transparência nas liquidações oferecidas pelas lojas físicas, de varejo e online. Uma forma de evitar que o consumidor seja enganado. É importante, sob o ponto de vista do consumidor, em função de algumas publicidades enganosas que estão acontecendo e em virtude das reclamações dos consumidores. Mas é importante também levar o dia a dia do comerciante e importante diante da opinião diferente que nós ouvimos recentemente e que ela demonstra no dia a dia. Poderia-se fazer uma adaptação a esse projeto de lei em relação àquelas grandes mega liquidações de grandes lojistas que chamam e que acabam gerando filas e filas de consumidores. E seria importante nesses segmentos, talvez, mas no cotidiano o lojista respeita e até porque mesmo não fazendo, depois, se houver uma reclamação, os órgãos de defesa do consumidor exigem essa comprovação. Acho interessante. Em termos de comparativo vai ser excelente. Com certeza. E você? Também acho que vai ser bom. Previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo com sol entre nuvens. Faz calor, máxima de 28 graus. Bauru, a quarta-feira vai ser de tempo bom. Temperatura máxima chega aos 29 graus. Em Limeira, tempo com sol entre nuvens. Faz calor também, a máxima chega aos 30 graus. Marília, a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, é de tempo bom com calor. Temperatura máxima chega aos 31 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.